bom dia, ouvintes, e bem-vindo ao Canto Épico. Estamos ao vivo aqui no estúdio diretamente da sede da Literatura ABC, na Avenida Paulista, em São Paulo. Hoje vamos continuar falando de um dos maiores escritores da literatura brasileira e mundial, Carlos Drummond de Andrade, que nessa semana comemora 115 anos. Para isso, vamos analisar dois de seus poemas mais épicos, de seu livro Sentimento do Mundo. Carlos Drummond nasceu em Minas Gerais e se tornou um poeta e cronista brasileiro, sendo considerado um poeta influente e um dos principais da geração modernista brasileira. O seu livro Sentimento do Mundo foi escrito em 1940 e suas poesias são sobre uma temática do cotidiano e vida urbana, mas principalmente sobre a situação em que o mundo estava, como um período pré-Segunda Guerra Mundial e no Brasil Getúlio Vargas entrando no poder, o que levaria ao Estado Novo. Ambos são sobre uma tensão política que estava presente no cotidiano do escritor. Bom, então estamos aqui com duas doutoras, professoras de letras da Universidade UFRJ, que irão analisar os poemas A Moça Fantasma de Belo Horizonte e Elegia 1938, e um grande estudioso de Drummond, Rafael Garcia, para declamá-los. Chamamos agora Rafael Garcia para declamar o primeiro poema, Canção da Moça Fantasma de Belo Horizonte, e em seguida a doutora Giovana Rossetto para analisá-lo. Eu sou a moça fantasma, que espera na rua do chumbo, o carro da madrugada. Eu sou branca e longa e fria. A minha carne é um suspiro, na madrugada da serra. Eu sou a moça fantasma. Meu nome é Maria, Maria que morreu antes. Sou a vossa namorada, que morreu de apendicite, no desastre de automóvel, ou suicidou-se na praia, e seus cabelos ficaram longos na vossa lembrança. Eu nunca fui deste mundo. Se beijava, minha boca dizia de outros planetas, em que amantes se queimam num fogo casto e se tornam estrelas, sem ironia. Morri sem ter tido tempo de ser vossa, como as outras. Não me conformo com isso, e quando as polícias dormem, em mim foi a de mim. Meu espectro itinerante desce a Serra do Curau. Vai olhando as casas novas, rumo das hortas amorosas, Rua Cláudia Manuel da Costa. Para no abrigo Ceará. Não há um abrigo. Um perfume que não conheço me invade. É o cheiro do vosso sono, quente, doce, enrondilhado, nos braços das espanholas. Oh, deixai-me dormir convosco. E vai, como não encontro nenhum dos meus namorados, que as francesas conquistaram. Ensine e beberam todo o uísque existente no Brasil. Agora dormem embriagados. Espreito os carros que passam, com choferes que não suspeitam da minha brancura e fogem. Os tímidos guardas civis, coitados, um quis me prender. Abri-lhe os braços, incrédulo, me apalpou. Não tinha carne, e por cima do vestido, e por baixo do vestido, era a mesma ausência branca. Um só desespero branco. Podeis ver o que era corpo foi comido pelo gato. As moças que ainda estão vivas hão de morrer, ficar certos. Tem medo que eu apareça. Eles puxam a perna. Engano. Fui moça, serei moça. Deserta, per omnia secula. Não quero saber de moças, mas os moços me perturbam. Não sei como libertar-me. Se o fantasma não sofresse, se eles ainda me gostassem, e o espiritismo consentisse, mas eu sei que é proibido. Vós sois carne, eu sou vapor. Um vapor que se dissolve quando o sol rompe a serra. Agora estou consolada. Disse tudo que eu queria. Subirei aquela nuvem, serei lâmina gelada, cintilarei sobre os homens. Meu reflexo na piscina da Avenida Paraúna, estrelas não se compreendem, ninguém o compreenderá. Bom, esse poema é muito interessante. Ele está estruturado em 8 estrofes, com números diversos variados entre eles. Podemos notar também uma clara narração em primeira pessoa, sendo este o eu lírico que se denomina Maria, a Moça Fantasma. Apesar de ser substantivamente lírico, por ser um poema principalmente, tem também um caráter narrativo, por
ter fatos sendo narrados no passado, uma característica estilística do gênero épico. Ou seja, podemos dizer que adjetivamente é épico. O poema conta a história de uma mulher que morreu antes de viver o que desejava em relação à sua vida amorosa, sexual e afetiva, além de ter sido traída. Agora, Maria é um fantasma que ainda permanece entre nós, por ter essa característica de ser um fantasma, não consegue se relacionar com os que permanecem vivos. Ela conta isso ao longo do poema com um ar de ódio e raiva e os seus sentimentos, principalmente pelos homens. Mas ao desabafar, diz que está consolada ao final do poema. O poema retrata uma lenda urbana muito contada em Belo Horizonte, lugar onde Drummond morou entre 1920 e 1934. Drummond escolhe o nome Maria para a moça de seu poema, pois esse é um nome muito comum, como se ele estivesse falando de várias Marias e não de apenas uma. É possível notar isso, na segunda estrofe, onde o Drummond coloca vários modos que essas mulheres morreram para mostrar que não é uma única pessoa, ou seja, ele exemplifica diversos modos. Quando ele fala, sou a vossa namorada que morreu de apendicite, no desastre de automóvel ou suicidou-se na praia. Além disso, essas Marias, elas foram traídas e por isso elas não conseguiram ter o seu próprio homem, como as mulheres que este dormiu. Pode-se ver a fúria das Marias quando esta escreve o que acontece com os homens que traem, quando ela mostra essa raiva. Nesse trecho, Drummond escreve e fala assim, se beijava a minha boca, dizia de outros planetas em que os amantes se queimam num fogo casto e se tornam estrelas sem ironia. Esse fogo casto que ele cita é um fogo puro, que dá a ideia de ser algo muito forte e intenso. A Maria se autodenomina um fantasma, sendo possível assim saber que ela está morta. Mas ao longo do poema, essa se descreve comprovando sua morte, pois no quarto verso do poema, ela se relata falando longa e fria, remetendo ao mesmo tempo à sua existência fantasmagórica e a um vestido de casamento. Mas para o meio do poema, essa ideia volta a aparecer falando, como Drummond escreveu, não tinha carne, e por cima do vestido e por baixo do vestido era a mesma ausência branca. Essas mulheres Marias que estão mortas não estão à procura atrás das mulheres que estão vivas, mas sim dos homens, pois, segundo Maria, estes sim as perturbam e não as mulheres. Quanto ao tema, o foco do poema é em contar uma história, ou seja, a personagem está narrando uma história a partir de sua visão sobre a determinada situação. O poema também tem um grande uso da palavra eu, como podemos notar, ou de verbos que, apesar de ocultarem o sujeito, sabemos que está falando desse eu. Isso se dá pelos traços estilísticos do poema, onde se utiliza o eu, a subjetividade do eu lírico sobre um objeto ou situação. Ou seja, essa é uma característica de traços líricos, O poema tem como seu eu lírico uma moça fantasma que, na verdade, retrata a situação de muitas outras moças e moços fantasmas até. Além disso, sendo o eu lírico do poema, reflete o sentimento do poeta. A dor da Maria é também a dor do Drummond e representa seus sentimentos em relação ao mundo. E um mundo caótico em guerra, assombrado pelo fascismo italiano e o nazismo alemão e reprimido por governos totalitários. Drummond fala da lenda urbana de uma moça fantasma que, apesar de morta, ainda tem desejos corpóreos que não pode se realizar, assim ficando impotente perante de tantos problemas. Tal sentimento de potência está presente em todo o livro, como em poema Sentimento do Mundo, que também é o nome do livro. Vamos agora para o segundo poema da nossa manhã. Elegia 1938. Trabalha sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze, ou se recolhem ao volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra, e sabes que, dormindo,
os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina, e te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre os mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdestes muito, muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso tem pressas de confessar sua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. Esse é um poema que ele é composto por 5 estrofes, sendo que cada uma tem 4 versos. O poema ele tem um caráter triste, melancólico, que é possível de deduzir apenas com o título, pois na literatura uma elegia é definida como um poema triste, melancólico ou complacente. Por ele ser um poema, ele é substantivamente do gênero lírico, mas ele também apresenta traços adjetivos de outro gênero, que no caso seria o gênero épico, que são possíveis de se notar, pois o lírico ele descreve uma situação, e a descrição é uma característica do gênero épico. Esse poema descreve a rotina, em específico do período da industrialização, em que as pessoas elas cumprem os compromissos de maneira mecânica. E as pessoas que trabalham nas fábricas com essas máquinas, que no caso seria o lírico do poema, eles não gostam desse estilo de vida, mas eles aceitam o mundo como ele tá, porque eles não se sentem capazes de mudar ele sozinho. Esse é um poema em segunda pessoa, como se o lírico estivesse falando consigo mesmo. Isso mostra como ele se sente impotente frente ao sistema que ele está inserido, do qual ele critica ao longo de todo o poema. Como, por exemplo, quando ele diz que não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Isso mostra como ele não vê mais sentido na vida das pessoas. As pessoas que praticam as mesmas coisas da mesma maneira, as mesmas atividades, confinados em uma rotina exaustiva todo dia. Esse é um poema que é muito difícil de ser tirado do contexto histórico, pois em 1938 foi um momento, o ano anterior do início da Segunda Guerra Mundial, o mundo já estava bastante industrializado, e já existia esse clima de tensão, de pessoas com mais poder que outra. Esse poema é um poema que traz sinais de guerra a todo momento, como as estátuas de soldados. E além disso, o Brasil, um ano após o poema, houve o surgimento do Estado Novo, que foi caracterizado pela centralização do poder e o autoritarismo. O poema ele já começa falando desse mundo caduco, que se dá por um trabalho sem alegria dos trabalhadores, que sempre fazem as mesmas coisas, estão focados apenas no trabalho, que não há tempo nem espaço para outras coisas além desse trabalho, que é muito exaustivo. A referência que o lírico faz aos soldados que se relacionam com a guerra é quando diz dos heróis pela cidade, ou que passam uma imagem deles de virtude, mas que ele logo acaba dizendo que quando o povo precisa desses heróis, eles não estão. Todos eles estão presos nessa vida que não gostam, e a todo momento eles querem se livrar dela, e esquecem disso apenas na hora de dormir. Esse é um momento que o lírico traz certa segurança, tanto que fala, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. Mas o lírico diz que quando acorda, tudo começa de novo, e então faz a crítica ao sistema onde há essa existência da grande máquina. Essa faz com que as pessoas estejam vivas, mas que a rotina que elas estão inseridas faz com que elas estejam mortas, com destaque especial quando o lírico usa um verso marcante que diz: caminha entre mortos e com eles conversas, sobre as coisas do tempo futuro e negócios do espírito. Ainda mais quando o trabalhador acorda, ele volta a não ter mais importância e torna-se de novo apenas uma peça desse grande sistema. O trecho também traz a questão das pessoas quererem mudar o modo que vivem, o futuro que terão. O eu lírico ele fala que é atrás da felicidade de um mundo melhor, porém ele sempre adia essa. E não é apenas a sua felicidade, mas também de todas as pessoas que estão inseridas nesse estilo de vida. Tanto que ele cita uma felicidade coletiva.
Essa felicidade, segundo o lírico, ela não é contemplada, pois os trabalhadores eles aceitam tudo sem se imporem, pois eles sabem que individualmente eles não têm a capacidade de acabar com esse sistema. E isso tudo ele é dito num tom de derrota. E no poema o lírico ele traz isso citando a ilha de Manhattan, que seria esse lugar símbolo do capitalismo. Então, agora, para finalizar, vamos homenagear uma das nossas convidadas, Chiara Maraghini, que teve seu poema Branco musicado. A tela ela pinta de branco, na tela ela pinta flores, mas eles não entendem, porque ela não usa as cores. As cores desejava, mas no simples se confortava, e assim como suas flores, ela se apagava. Em sua tela de vida, colorido não cabia, atrás do branco se escondia. Então, encerramos as análises dos poemas. Obrigada aos nossos convidados pela participação. Foi um grande prazer ter vocês aqui. E até o próximo Canto Épico.